possamos sair daqui meditando nela, Senhor. Nós estamos aqui reconhecendo que Tu és o nosso sustento. Você está aqui reconhecendo que o Senhor é o sustento da tua vida, querido? Você está aqui porque você veio adorar aquele que fica com você, que ouve as tuas orações, aquele que te livra, ainda que você não veja, você está aqui para adorar a Ele. Quantos estão aqui para adorá-lo? Ainda que o Senhor não falar nada conosco, quantos estão aqui somente para adorá-lo? Ainda que nós não venhamos ouvir a voz do Senhor, quantos estão aqui para render graça e adorá-lo? Então você pode erguer as tuas mãos para cima e adorar e se render e dizer: Senhor, não tem faltado, Senhor. Então declare: Senhor, lá em 2 Reis, capítulo 3. Eu vou ler pelo menos agora 2 versículos, que são o 16 e o 17. Diz assim: e ele disse, o profeta disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas. Algumas versões diz valas. Cavem muitas cisternas ou valas neste vale, neste deserto. Pois assim diz o Senhor: vocês não verão vento nem chuva, contudo, este vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e os seus outros animais beberão. O Senhor, Ele faz fluir rios de águas vivas para saciar a nossa sede. Pode se assentar. Shalom. Quero dar o shalom para todos aqueles que estão nos assistindo nessa hora. Você que está aqui, um povo apostólico. Cadê o povo apostólico? O povo apostólico, quando eu pergunto cadê o povo apostólico, a gente diz assim: eis-me aqui. Cadê o povo apostólico? Aleluia. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Lindo, maravilhoso. É ouvir a voz do Senhor. Interessante que eu estava vendo o pastor Digo trazendo o fruto e o resultado do trabalho junto com os legados. É isso? E eu fiquei maravilhada, eu e o apóstolo estávamos conversando sobre isso ali. Não sei, acho que em 2008, mais ou menos, eu era líder de adolescentes. Você lembra disso, Digo? Acho que era em 2008. O Vinícius fazia parte dessa época. Faz tempo, hein, gente? O Digo também fazia parte, já estava saindo dos Docmos, né? E eu comecei um trabalho chamado Docmos, era o nome dos adolescentes que iam até os 17, 18, aqui está o legado que já vai entre adolescentes e jovens. E foi um trabalho impactante que eu fiz ali, que o Senhor fez através de mim. E eu fui nós estávamos lembrando que eu fui num acampamento. Queridos, isso aí é para vocês. Eu fui num acampamento que foi reunido os Docmos de todos aqueles ministérios espalhados pelo Brasil, num só lugar. E eu fiquei tão impactada de ver aquilo, porque eu vi os jovens, adolescentes, se derramarem na presença do Senhor. Eles explodiam por dentro de tanta presença, coisa que eu não vi até hoje. Até hoje eu não vi.
Interessante que eu fui me lembrar desta palavra dóquimos, né? Ela significa, do grego, aprovado. Aceito após ser testado. Genuíno, autêntico. Esta palavra ela era usada no contexto de metais preciosos que eram provados pelo fogo para verificar a sua pureza. Só após resistirem à prova do fogo, eles eram chamados de dóquimos, ou seja, dignos de confiança. Então, nesta noite, eu quero dizer para vocês, vocês estão sendo chamados como um legado digno de confiança. Que o Senhor guarde e sustente a vida de vocês. Amém? Esta noite eu quero, em nome de Jesus, compartilhar algo profundo, verdadeiro, diante da igreja do Senhor, da palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Não posso deixar de dizer que todas as vezes que eu subo aqui, ou para qualquer coisa que eu vou fazer no Senhor, eu tremo e temo diante da presença do Senhor. Porque não adianta eu subir aqui simplesmente e não viver aquilo que eu vou ministrar para vocês. Em primeiro lugar, nós precisamos viver o que pregamos e pregar o que vivemos. E esta palavra, assim como outras que o Senhor tem trazido ao meu coração, é através, amém, queridos? É através dos devocionais que eu faço pela manhã, dos devocionais que nós fazemos pela manhã, que o Senhor, Ele impacta o meu coração. E nesses 2 versículos, eu fiquei meditando e eu fui assim me aprofundar dentro do texto para ver o contexto, para que o Senhor falasse mais comigo. Porque eu peguei esse texto e eu parei nesses versículos, realmente, ali é a voz do Senhor dizendo através do profeta. Amém? Porque ali foi o profeta que falou. O profeta Eliseu que estava falando. Mas eu quero me aprofundar um pouquinho com vocês e trazer verdades que nós precisamos entender e saber para que o nosso dia a dia, o nosso cotidiano venha receber esta palavra através da sua boca como profeta e você venha ver milagres durante a sua semana, durante as lutas que você passar. Mais do que eu podia chegar aqui e falar tantas coisas assim, diz o Senhor, e tudo bem. Mas se a gente não der a chave de acesso para que vocês recebam isso para a vida de vocês, e que vocês tenham essa boca de Deus aqui na terra, e que vocês também sejam os profetas que vão ativar o céu, de nada vai valer. Vocês precisam ativar o céu através das palavras que saem da boca de vocês. Amém? E eu fiquei pensando num tempo que a autossuficiência, ela é a marca registrada dos tempos de hoje. Eu estou errada aí, nós mais velhos aí, né? Todo mundo é autossuficiente. Se não tomar cuidado, a gente faz da nossa maneira. Eu vou lá toda semana, a doutora Lé me avalia, precisa fazer exercício, viu? Não posso ser autossuficiente. Ela cuida de mim, ela dá uma ordem, ela fala, fica brava, tem cara de boazinha, mas ela é brava. Mas dá resultado, né? Dá resultado, é bênção. Mas eu preciso estar dependendo também de alguém que vai me instruir naquilo que foi chamada para fazer, com excelência, com responsabilidade. E todos aqui têm um chamado, viu? Amém? Você acredita nisso? O povo apostólico, ele tem um chamado. Nossa, qual é o meu chamado? Se ainda não descobriu, eu sei que nós todos temos. Ide pregar o evangelho para toda criatura. Nós temos esse chamado. Esse é o nosso dever, amém? Amém, povo apostólico? A autossuficiência é uma marca ainda mais registrada ainda para jovens e adolescentes.
Que não é o caso de vocês agora, porque vocês vieram totalmente transformados, glória a Deus e aleluia. Então hoje eu posso falar até mais à vontade, né? Porque se eu não falasse, se eu falasse outro dia, eu falasse assim, está mandando um recado. Eu quero dizer para você, não estou mandando recado para ninguém. O Senhor falou comigo e através do que Ele falou comigo eu vou falar para você. Aqueles que têm ouvido, ouça, aleluia. A autossuficiência, muitas vezes o jovem é um retrato disso, porque a gente fala com eles, isso não tem nada a ver, eu sei, eu faço. Não, deixa comigo, eu vou, eu resolvo. Isso é um perigo. Porque a autossuficiência nos afasta de Deus. A autossuficiência nos faz resolver e tomar decisões precipitadas achando que Deus está fazendo. E na verdade, não está. É você que faz. Mas nós estamos aqui para dizer assim, a autossuficiência não faz mais parte de nós, mas nós estamos indo à dependência de Deus. Então, se você está aqui nesta noite, você está aqui nos assistindo, você é uma pessoa que é dependente do Senhor, amém? Você recebe esta palavra para a tua vida, então você declare, Senhor, eu sou dependente de Ti. Isso. Então, da autossuficiência à dependência é a jornada da fé que traz a provisão. Quando eu saio da dependência, da autossuficiência e vou para a dependência, aí eu começo a jornada da fé que traz a provisão para nós. Essa mensagem ela foi muito meditada essa semana. Essa palavra ela foi orada durante essa semana. Não só para mim, não só para a minha casa, mas esta palavra foi orada para a igreja do Senhor, porque nós colocamos o joelho para orar por vocês. Então, aqui, essa ministração, ela nos conduz por uma jornada espiritual que começa na autossuficiência e termina na obediência. Aqui nessa passagem que eu vou ler com vocês, eu li só 2 versículos, nós vamos entender que eram 3 reis e eles se unem forças para combater Moabe. Um outro rei. Mas acabam enfrentando a escassez no deserto por não consultar o Senhor. Os moabitas foram enfrentar os moabitas, 3 reis. E esse cenário, é nesse cenário todo que eu quero que você vá prestando atenção, que é nesse cenário que a voz profética de Eliseu entra em cena, trazendo direção, trazendo fé e trazendo milagre. Diga assim, direção, fé e milagre. Queridos, essa é a ordem. Tem que ter direção. Você põe a sua fé ativa em ação. E você gera milagre. Estão prontos para nós viajarmos aí? Quantos estão prontos para nós viajarmos aí nessa história maravilhosa? Quem faz Marcos comigo sabe que a gente viaja na história de Marcos. Sim ou não? Hoje nós vamos viajar um pouquinho do Velho Testamento. Então lá, em 2 Reis capítulo 3, nós vamos ler o versículo do 1 ao 8, que diz assim, vou ler, vocês querem acompanhar aqui, pode dar para abrir a Bíblia, tá? A minha Bíblia é a NVI. Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 18º ano de Josafá. Josafá, rei de Judá, 3 reis, aqui está o primeiro. Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai. Não como seu pai e sua mãe, pois derrubou a coluna sagrada de Baal, que era a idolatria. Isso eu já estou falando, explicando para vocês, tá bom? Que seu pai havia feito, no entanto, persistiu. Né? Jorão era filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria, vamos voltar, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Então aqui Jorão era o rei, depois de
Josafá, vamos lá. Fez o que o Senhor reprovava, mas não como seu pai e sua mãe. Derrubou a coluna sagrada de Baal, que seu pai havia feito. No entanto, persistiu nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, e levaram Israel a cometer, e deles não se afastou. Então, vamos lá. Agora do 4 para frente que vai ficar. Ora, Messa, ali está Messa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos, os moabitas tinham muitos rebanhos, o rei lá tinha muitos rebanhos e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e lã de 100.000 carneiros. Mas, então esse rei, ele pagava para Israel isso aqui. Mas depois que acaba o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Ou seja, não quero pagar mais nada. Não vou pagar tributos nenhum. Então, chegamos aqui. Então, naquela ocasião, o rei Jorão partiu de Samaria. Então, ele não queria mais pagar. Ele partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá. O rei de Moabe rebelou-se contra mim e irás me acompanhar para lutar contra Moabe? Josafá, quem já ouviu falar de Josafá aqui? Vocês já vão entender, eu estou lendo a história, tá? Ele respondeu, sim, eu irei, serei teu aliado. Os meus soldados são teus soldados. Estava quase que nem Ruth. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é meu povo. Foi isso que ele estava falando. Os meus cavalos são, e os teus serão só. E perguntou, por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão, pelo deserto de Edom. Vamos parar aqui. Primeiro, os 8 versículos. São 3 reis que se unem para combater Moabe. Estão entendendo? 3 reis se unem para combater Moabe. Tomam a decisão errada. Não buscaram a direção de Deus. Aqui até agora, eu disse alguma coisa que eles se reuniram para buscar ao Senhor? Eu falei isso? Eu falei que eles se reuniram para buscar o Senhor? Não, eles chegaram e falaram, está cobrando muita coisa, vem comigo, você me ajuda para a gente ir lá e acabar com esse rei que está roubando, está querendo cobrar da gente? Você vai comigo? Josafá, um homem de Deus, Josafá, um rei que ganhou batalhas, fez o quê? O que ele fez? Se aliançou com o outro que não queria pagar o tributo, mas o outro que não queria, Edom, né? Israel, Judá e Edom se unem contra os moabitas. Em nenhum momento nós estamos vendo aqui que eles buscaram o Senhor. Eles tomaram a decisão errada porque se reuniram com um propósito errado. Olha só o que o apóstolo falou. União errada. O que significa união? União é uma superficial e externa. Então os reis se reuniram para lutar. Eles se reuniram para lutar. Eles não se uniram para buscar o Senhor. Estão entendendo? Então a união é para algo externo, para um propósito errado. E a unidade? A unidade ela é profunda, ela é interna. A unidade ela vem do coração, do propósito, da visão, da direção. A unidade, ela implica alinhamento, harmonia, concordância. Quantos aqui vivem na unidade? Só nós? Quantos aqui estão na unidade? Porque se você não estiver na unidade, querido, você está na união. A unidade, ela nos alinha. A unidade, ela nos traz harmonia. A unidade, ela traz concordância. A unidade, ela fala do corpo de Cristo. Um só corpo, uma só fé, um só espírito, um só amor. Essa é a concordância da unidade. Estamos aqui destrinchando a ideia. Então eles tomaram essa decisão, não buscaram o Senhor. E essa escolha os levaram ao deserto.
perguntou, versículo 8, perguntou: por qual caminho atacaremos? Respondeu Jorão: pelo deserto de Edom. Interessante que essa escolha os levaram ao deserto. E essa escolha levaram eles ao deserto e eles ficaram sem água. Que escolhas que você tem feito na sua vida, que alianças ou união você tem feito na sua vida, que na sua caminhada você acaba escolhendo ir para o deserto e ficando sem água. Você fica com sede espiritual. Existe escolha, a autossuficiência te escolhe, às vezes, a maioria das vezes, você caminhar pela dor. A autossuficiência revela consequência. Quantas vezes você decide situações por impulso? Quantas vezes você confia em você mesmo? Quantas vezes isso faz te levar à escassez? Só que eu quero te dizer uma coisa. Se nessa hora você sair da autossuficiência, você vai entender que nesse momento o Senhor vai revelar para você a necessidade de você buscar a Deus. Nós precisamos estar sensível em ouvir a voz do Senhor. Então, o primeiro conselho que eu daria aqui é: tudo que você for fazer na sua vida, nessa semana, tudo que você for fazer, nos seus passos, tudo que você for fazer, se você se una com alguém em oração, busque ao Senhor, não tome decisões precipitadas, porque isso pode te levar a um deserto. Interessante que eles foram sem consultar ao Senhor. Aí nós vamos ver no versículo 9 até o 14. Vou ler rapidamente. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Eles foram para o deserto, sem consultar o Senhor e sem ver se eles teriam o suficiente para sobreviver. Ei, não vai achando que você, o pouco ou muito que você sabe, é o suficiente para você enfrentar um deserto sozinho. Ah, mas ele tinha mais 2, estavam em 3. Ah, a água dos 3 não sustentou os 3, porque o Senhor não estava no negócio. Outro dia eu estava pensando, veio uma questão para mim, e eu respondi exatamente o que a palavra de Deus diz. Acaso um cego pode conduzir outro cego? Porque de repente é isso que está acontecendo. E aí diz, exclamou, versículo 10, exclamou então o rei de Israel: e agora? Eles estavam com sede e eles falaram: e agora? Será que o Senhor, olha só, será que o Senhor ajuntou a nós os 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Queridos, vocês estão ouvindo o que eu ouvi? Porque quando eu falo ouvir, é porque eu estou lendo e a minha voz está fazendo eu ouvir o que Deus está falando. Vocês estão ouvindo? Olha só o que o rei acaba falando, o rei de Israel. Será que o Senhor nos ajuntou para que nós morramos aqui? Foi o Senhor que... Foi o Senhor que juntou os 3?
Quantas vezes nós tomamos decisão errada, quantas vezes nós nos unimos com pessoa errada, quantas vezes resolvemos as coisas do jeito que a gente quer, a gente acha, eu preciso, eu fiz, porque eu sei, porque eu faço, eu sou autossuficiente, aí vai achando que Deus falou, aí Deus não falou nada, você está morrendo de sede no deserto e olha que o rei falou e o que muitos falam, será que Deus não está vendo que eu estou morrendo neste lugar? Será que Deus está vendo que eu não estou passando por isso? Será que Deus está vendo que eu não estou assim? Será que Deus está vendo? Será que Ele me trouxe aqui para morrer, mas foi o Senhor que te levou neste lugar? Quantos estão entendendo? Foi o Senhor que falou para você fazer isso que você fez? Gente, eu estou falando porque eu li 2 versículos e Deus me levou nisso. Senhor, que eu não venha a ser autossuficiente. Porque eu acredito que, olha só, aqui, o pecado de não consultar ao Senhor já foi ou não foi? Eles pecaram, porque eles não consultaram o Senhor, sim ou não? Tá. E o segundo, ainda de pôr culpa no Senhor, de murmurar contra Deus de uma coisa que Deus não fez, não falou. Então pega essa chave, queridos, consulte ao Senhor na sua vida, tenha certeza para onde você vai, porque se Ele te levar no deserto, pode ter certeza, se Ele te mandar no deserto, Ele não vai deixar você morrer de sede, Ele vai mandar a provisão. E aí, Ele diz, mas Josafá perguntou, versículo 11, mas Josafá perguntou, será que não há aqui profeta do Senhor para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Lembraram que podia consultar o profeta. Eu fiquei impactada com essa passagem. Aí eles lembraram, será que não tem aqui um profeta, né, que nós podemos consultar? Um conselheiro do rei de Israel, respondeu. Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Ai, Eliseu! Ele é o cara, ele ficou no lugar de Elias, o melhor, o bom, o the best. Vamos chamar ele. Porque ele certamente vai responder. Eu vou continuar, tá bom, queridos? Vamos lá. Josafá prosseguiu, versículo 12. A palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele, com Eliseu. Olha só, queridos, que maravilha. Eliseu disse ao rei de Israel, nada tem a ver com vocês. Vá consultar os profetas de Baal. Vá consultar os profetas do seu pai. Foi isso que eu fiquei tão feliz que a hora que eu chegar no céu, eu vou falar com Eliseu. Vem aqui, rapaz. Vem aqui, profeta, que eu vou te dar um abraço. Porque ai de mim, uma profeta do Senhor, chegar nos dias de hoje para alguém que me procura, faz do jeito que quer e vem falar comigo e eu falar isso aqui, ó. Agora você está me procurando. Agora eu estou servindo, depois você fez a porcaria e você me procura para eu resolver. Se eu falar uma coisa dessa, não fica na igreja. Mas Eliseu falou por mim, aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Eliseu falou, Eliseu está falando aqui, nada tem a ver com vocês, vai consultar os profetas do seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu. Não, pois foi o Senhor que nos ajuntou 3 reis para entregarmos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse, juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora, traga aqui um arpista, traga um músico. Sabe o que ele mostra aqui nesse versículo? Que ele fez algo por um todo, por conta de um homem que honrava o Senhor. Ele falou, volta o versículo.
Se não fosse aqui, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, se não fosse por respeito a Josafá. Eu quero dizer algo para a sua vida. Há momentos que nós, homens e mulheres de Deus, até fazemos escolhas erradas, amém? Estamos sujeitos. Mas se nós tivermos no nosso coração a honra, o temor a Deus, ainda que nós venhamos errar, o Senhor, Ele é capaz de ouvir a voz daquele que honra a Ele. Aí trouxeram o músico. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse, aí vem no versículo que eu li: assim diz o Senhor, cave muitas cisternas neste vale. Eu vou parar aí. Até o 14, aqui eu estou lendo já o 16. Aqui, nesses versículos do 9 ao 14, o que eu vi nisso para a minha vida e para a tua vida? O reconhecimento da necessidade de buscar a Deus. Existiu um ponto aqui que Josafá foi o único que lembrou e disse: a palavra do Senhor está com ele, está com o profeta. Então eu quero dizer algo para você. Se você estiver num lugar que ninguém honra o Senhor, se você estiver num lugar que você fala assim: olha, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu fiz uma escolha errada. Mas se você for aquela pessoa que se levantar no meio de tudo e disser: eu tenho um Deus em quem eu confio, e se nós orarmos, eu tenho certeza que do céu vem a resposta. O Senhor ouve aqueles que o honram aonde ele estiver. Seja, aleluia, seja aquela que vai honrar aonde você estiver. Porque o problema, sabe, não é você às vezes tomar uma decisão errada. O problema é você permanecer naquilo, na sua autossuficiência. Deus rejeita os orgulhosos. Deus rejeita os soberbos. Nós estamos vivendo num tempo onde está muito difícil ser crente. Nós estamos vivendo num tempo que está sendo muito difícil dizer que nós servimos ao Senhor. Nós estamos vivendo num tempo que nos colocam no meio de uma massa que tudo está falando errado. Mas eu creio que em nome de Jesus ainda está se levantando uma igreja, um pouco da atitude real, um pouco da outra igreja, e juntos nós vamos se tornar uma igreja que agrada ao Senhor. Eu creio nisso. Que Deus olha para a atitude real, que está pregando a palavra, olha para uma outra igreja que está pregando a palavra da forma e da essência correta. E nós vamos estar unidos no céu, porque nós somos dependentes do Senhor. Então, nessa passagem nós vemos que no momento da necessidade, da crise, nós descobrimos que não somos autossuficientes. É ou não é, queridos? Que nem diz o meu esposo: quando vem uma barata voadora, até ateu se converte. Não é? Vem uma barata voadora, já, ai meu Deus, né? Até o ateu se converte. Até aquele que não acredita. Porém, o que eu posso tirar disso? Que diante da crise, eles procuraram Eliseu. Nós, diante da crise, nós buscamos ao Senhor. Diante da crise, nós paramos para buscar o Senhor. Nós entendemos e reconhecemos que somente Deus pode resolver o nosso problema. Porque foi isso que eles fizeram. Olha, eu estou vendo que tem um rei, tem um profeta. E no momento da nossa crise, nós reconhecemos que somente Deus pode resolver a situação. Interessante que também nesse capítulo nós vimos que Eliseu só aceitou interceder por conta de Josafá, mostrando que Deus responde àqueles
que o honram. Então, quando nós reconhecemos, queridos, a dependência de Deus, quando você reconhece a dependência de Deus, sabe o que acontece? Você dá espaço para a intervenção divina na sua vida. Então, que nesta noite, você reconheça a sua dependência de Deus aonde você precisa. Porque se você fizer isso nesta noite, você está abrindo espaço para a intervenção divina sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, as suas finanças, onde você está com escassez. É tempo de voltar, queridos. Vamos voltar. Vamos voltar a falar com aquele que nos leva a uma palavra. Voltar para aquele que é digno de honra. Voltar a ouvir. Voltar a entregar a vida ao Senhor em oração, devocional, palavra, louvores. Interessante que Eliseu, ele era movido pelos louvores. Ele falou, olha, me traga aqui um arpista, me traga um músico. Os louvores, eles invadem o céu quando eles são louvados de todo o coração, de toda a alma. A questão é, os teus ouvidos estão sendo, vocês estão emprestando os teus ouvidos para que tipo de louvor? Ou para que música? Nós somos templo do Espírito Santo. Outra coisa que nós vemos, agora nós vamos daqui do 15 ao 20. O 15 eu já li. Vamos ao 17, 16. E ele disse, assim diz o Senhor, cave muitas cisternas neste vale. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo este vale ficará cheio de água. E vocês e seus rebanhos e os seus outros animais beberão. Mas ainda assim, porque eles estavam com sede, sim ou não? Presta bem atenção que isso aqui foi algo que chamou muita atenção no meu coração. Deus manda vir valas, cisternas, como você quer que chame, poço, porque ele ia encher de água. Interessante que agora ele fala assim, vocês não verão vento, nem chuva, contudo, este vale ficará cheio de água, e vocês servirão os seus rebanhos, e os outros animais beberão. Não iria chover. Deus ia mandar a provisão da maneira que ele acha melhor. Ele fala assim, mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também entregará Moabe nas suas mãos, vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as cidades importantes, derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes, encherão de pedras todas as terras de cultivo. Aí que termina. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo. Descendo da direção de Edom e alagou aquela região. O deserto já não era mais seco. Ali começou a descer e a fluir rios de águas vivas para aquele povo sedento, porque eles reconheceram que eles tomaram um caminho errado. Eu quero dizer algo para você. Aqui teve a fé em ação, presta bem atenção. Aqui tem a fé em ação, o sacrifício. Aqui tem um sacrifício e a provisão de Deus. É aqui que tudo isso falou comigo, mas aqui para frente foi o que mais assim. E eu orei isso ao Senhor que eu vou ministrar agora. Eu orei. E eu quero que você esteja atento. Do versículo 15 ao 20, Eliseu primeiro, ele diz assim que ele não iria falar, mas como tinha um, ele falou, amém? Deu para entender isso? Aí Eliseu agora, é como se ele falasse assim, agora eu vou dar uma ordem para vocês, e eu quero ver a fé em ação.
A fé em ação muitas vezes requer sacrifício para ter a provisão. Muitos querem somente a provisão, mas não quer fazer sacrifício. Porque muitos falam assim, que não está errado. Jesus, ele fez o sacrifício, queridos. Jesus fez o sacrifício para a nossa salvação. Ele é Senhor das nossas vidas. Mas o que é da nossa parte fazer no moral, no civil e no espiritual, Ele não retira. Então nós precisamos estar alinhados no moral, no civil e no espiritual. Eliseu manda cavar valas, mesmo sem sinal de chuva. E eles fizeram o quê? Obedeceram. Ei, queridos, vamos voltar para a presença. Vamos voltar e ouvir a voz de Deus. O que é que Ele está mandando fazer? O que é que eles estão mandando? O que é que está mandando fazer? Vocês estão entendendo aqui? O pessoal do fundo está entendendo o que está falando aqui? Então, a fé faz a gente obedecer sem ver. Interessante que eles cavaram a vala. Sim ou não? Só que só foi acontecer o milagre. Só foi acontecer o milagre no dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã. Eu louvei ao Senhor. Eu falei: Senhor, eu quero continuar no sacrifício da manhã, onde eu entrego as minhas orações, onde eu me rendo ao Senhor, onde eu coloco o dia diante de Ti, onde a minha provisão desse dia vem do Senhor. Eu quero dizer algo para a tua vida. O teu milagre vai vir, a tua provisão vai vir, mas se coloca diante do Senhor todos os dias como um sacrifício vivo diante do altar dele, porque a provisão vem, não é por conta das circunstâncias, mas é por conta do altar que você edifica ao Senhor. Aleluia! É isso. É o altar que é edificado pelo Senhor na sua vida, o altar que você edifica na sua casa. Veio o milagre, mas muitas pessoas fazem o quê? Cavam ali a vala e querem que o milagre aconteça naquela mesma hora. O Senhor, Ele prova a nossa fé. Ele quer ver, não, eu abri a vala. Se fôssemos nós, muitas vezes a gente vai abrir a vala, e não choveu, e o que a gente vai fazer? O que você vai fazer? Puxa, eu fiz o que Deus mandou, eu cavei, eu aqui passei o dia inteiro cavando vala e não choveu. Puxa vida, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais ouvir a voz do profeta, nossa, eu não vou mais ouvir a voz da apóstola, eu não vou falar com a apóstola, não vou falar com meus discipuladores, não vou falar com ninguém, porque eu cansei, eu fiz tudo o que me mandou e não choveu. Deus, Ele quer além, Ele quer a obediência, mas Ele quer a fé. Ele quer o coração, Ele quer o sacrifício vivo diante de Deus, no altar de um coração puro e sincero. Porque se não chover, Ele falou que Ele em nenhum momento falou que ia chover, mas Ele falou que ia providenciar a água. Nós temos que ser gratos, porque aqui mostrou a gratidão do sacrifício. Vocês estão entendendo, queridos? Eu orei, eu falei: Senhor, obrigada, meu Pai, que eu quero continuar tendo ouvidos que ouçam a sua palavra, a sua voz. A provisão aqui veio sem chuva. As valas se encheram, porque foi o sobrenatural que aconteceu. Deus honra a fé e a obediência, queridos. Deus honra a fé e a obediência. Cavar valas é se preparar com fé. Eu estou chorando, Senhor. Eu não estou vendo solução, mas eu estou aqui, Pai. Eu estou aqui insistentemente, Senhor. Deus, Ele honra a fé e a obediência. O sacrifício no altar libera provisão, mesmo sem sinal visível. Mesmo sem sinal. Eu quero dizer para a tua vida: a água vem, a água virá.
Quantos creem nesta palavra? A água virá. Agora, presta atenção. Eu falei que era dali para frente, mas eu fui entender o contexto. Porque é muito bonito, né? Eu pegar esse versículo e dizer assim, ler esse versículo e dizer, Deus vai encher, Deus vai fazer, Deus vai, né? Não é bonito? Porque Ele faz. Mas eu precisava mostrar para vocês o contexto desta palavra, que muitas vezes não estão acontecendo porque nós é que tomamos o caminho do deserto sem consultar a Deus. Nós nos unimos com pessoas que Deus não mandou e nos unimos para se rebelar. Cuidado com aquilo que ficam falando no teu ouvido. Ou cuidado com o que você fala também para os outros. Deus, Ele quer boca dele nesta terra, Ele quer profetas. Profetas corajosos. A questão é que eu fui orar e eu voltei a algo. Eu quero te fazer essa pergunta agora. Pense. Onde estamos nessa jornada? É essa pergunta que eu quero fazer para a gente terminar. Onde nós estamos? Onde você está nessa jornada? Na autossuficiência ou na dependência? Onde você está na jornada? Da direção errada que você tomou? Ou na correção que você está recebendo pela palavra? Porque se nós estivermos, queridos, na fé obediente, na correção da palavra, não tem como dar errado, a provisão virá. Onde você se encontra agora nesse processo de fé? Faça essa avaliação. Onde que nós nos encontramos? Eu fiz essa avaliação, eu quero que você faça. No processo da jornada com o Senhor, você é aquele ou aquela que está no deserto ainda? Tomando as suas próprias decisões, fazendo do seu jeito, com as suas próprias mãos? Como que você está nessa jornada? Num deserto que está te trazendo uma secura espiritual? Onde você está? Eu estou te perguntando, o Senhor me perguntou. E eu fiz essa avaliação na hora. Senhor, já passei pelo deserto. Já sim, Senhor. Me arrependi. Fui para o face a face. O Senhor me trouxe a algo bem especial, bem particular. Mas também, Senhor, eu já cavuquei as valas. Eu já arranquei terra das valas, Senhor. Por conta das consequências, Senhor. Eu quero saber se você também já começou a cavucar as suas valas. Você chegou no deserto, mas você reconheceu que você precisa ser dependente do Senhor e você começou a cavucar as suas valas. Ei, mas tem um ponto importante aí. Porque o Senhor quer encher as suas valas com águas que venham fluir, amém? Mas tem momentos que nessas valas a sua murmuração, a sua incredulidade, o pecado impede o fluir destas águas. Às vezes abrimos as valas porque o Senhor manda abrir. E a gente até acredita que, não, Deus vai fazer, e estamos cavucando as valas. Mas o pecado, o inimigo começa a entulhar pedras nas suas valas. Pedras do pecado, pedras da incredulidade. Pedras que são alianças que você faz que não deveria fazer. Pedras da rebeldia, da rebelião. Pedras de pecados escondidos, ocultos, que nós vamos deixando o diabo e vai usando a nossa vida para entulhar as valas que Deus quer encher com água. Em que parte dessa jornada você está? Eu quero te perguntar nesta noite. E eu cheguei e falei, Senhor, eu creio, Pai, que eu estou esperando as minhas valas se encher neste dia, Pai. Eu estou sim, Senhor, esperando as minhas valas encher. Eu cavei, Pai, mas agora eu preciso confiar e esperar
Se você também está nessa jornada, nessa parte da jornada, que você cavucou as suas valas, e você precisa confiar, ter fé, que Ele vai prover, se una a mim. Porque todos os dias, nós temos que cavucar a vala do dia. Amém? Com o Senhor, todos os dias nós vamos cavucar aquela vala e dizer: Senhor, está aqui. Esta é a vala que eu abri para hoje. Será que o Senhor pode encher? Eu confio que o Senhor pode fazer. Quantas coisas nós recebemos com orações matinais, entregando as nossas valas diante do Senhor. Nós fomos testemunha viva desta palavra para nossas vidas. De provisão, que o Senhor chega e fala assim, é 9h da noite e a gente recebe a notícia. Notícias que vêm do céu, que enche a vala e nos faz ter a provisão do que é confiar, crer, que aí chega a ser melhor do que o milagre, ele passa a ser melhor do que o milagre. Por que melhor do que o milagre? É ver que vale a pena ser dependente de Deus. Em que nível da sua vala você está? No nível da dependência, do confiar, do crer, de esperar, vivendo uma vida de sacrifício no altar? Ou você está lá no deserto, está cansado, porque cavucar traz canseira, cavucar traz desânimo. O cavucar valas, às vezes você não vê o resultado na hora, mas o Senhor manda dizer assim: olha, aquele que tem ouvido ouça. Está aqui, o profeta vai falar nesta noite. Aquele que tem ouvido ouça. Eu sou a fonte, diz o Senhor. Feche seus olhos, estenda suas mãos para o céu. O Senhor está dizendo para você que Ele é a fonte. E Ele vai suprir. Ele vai suprir sem sinais visíveis. Somente creia, porque eu vou encher a sua vala. Porque esta noite você entendeu que você não é autossuficiente. Você depende total da provisão de Deus. Que nesta hora você se arrepende das alianças erradas, dos caminhos errados, dos desertos que você entrou sem que Deus mandasse. O Senhor manda te dizer: eu vou responder no altar. Aleluia. Em que fase você está da sua jornada? Você está cansado, cansada? Deus renova suas forças nesta hora. Nós somos dependentes, a jornada da fé traz provisão. Mas você precisa crer nesse Deus que responde ao altar e não à circunstância. Quantos creem? Quantos creem nesta palavra? Quantos creem nesta palavra desta noite? Que o profeta Eliseu, ele replicou para nós. O mesmo profeta que falou lá, falou aqui nesta noite através da palavra. Amém? A palavra de Deus, ela traz confronto. A palavra de Deus, ela traz, às vezes, dói, traz até feridas no nosso coração. Por isso que muitas vezes se fala, Ele faz a ferida, mas Ele cura. Porque Ele nos confronta conosco mesmo. Ele nos confronta com a realidade. Mas aí Ele faz a ferida e diz assim: fica tranquilo, agora você se enxergou, você viu, eu vou curar essas feridas. Você vai saciar nas águas que eu vou derramar sobre você. E através de você fluirão rios de águas vivas. Você não vai ter só água para você. Foi aquilo que falou. Você vai ter água para você, para o outro, para o rebanho, para os seus vizinhos, na tua empresa, por onde você passar. Você vai ter as suas valas cheias. E você vai matar a sede daqueles que têm sede. Você vai ser suprimento para aqueles que têm fome. Porque um povo apostólico, ele se move pela transformação da palavra. Um povo apostólico, ele se move crendo que o céu não é o limite. O céu é onde um crente, um apostólico vive. Nós somos o link do céu na terra, amém? Cadê os links do céu na terra?
Então vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor nesta hora. Pense. E se essa palavra fez sentido para você nesta noite? Vive em unidade com o Senhor. Se essa palavra fez sentido para você nesta noite, eu quero orar com você nesta hora e louvar. Quero orar com você. Nós vamos orar. Senhor, esta palavra, ela veio diante de um altar matinal, Pai. Esta palavra veio para nos confrontar, Senhor, nos arrependermos. Nós queremos pedir perdão, Pai. E declarar que esta palavra, ela veio para trazer alinhamento nas nossas vidas. Eu declaro sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida das tuas filhas nesta hora, Pai, um alinhamento espiritual, Senhor. Eu declaro sobre cada um que eles venham sair nesta noite daqui, Senhor, com a certeza da provisão pela dependência que eles têm do Senhor. Que se eles fizeram algo, Pai, em nome de Jesus, que desagradou ao Senhor nesta hora, o Senhor trouxe de volta, Senhor. O Senhor trouxe de volta, Pai, ao centro da Tua vontade. Que os nossos ouvidos venham ouvir aquilo que o Senhor deseja, que te agrada. Que os nossos lábios venham falar aquilo que te agrada. Que a nossa fé seja uma fé obediente que gere milagres. Que nós sejamos geradores de milagres nesta semana, Senhor. Que o Senhor seja, Pai, para nós a única coisa que nós possamos ter como suprimento da nossa vida. O Senhor é aquele que mata a nossa sede. O Senhor mata a nossa fome. O Senhor nos faz olhar para o futuro e nos alegrar, ainda que os nossos olhos não vejam. O Senhor faz o milagre no meio do invisível. E é isso que nós cremos nesta noite, em nome de Jesus. Se você recebe, aplauda ao Senhor nesta hora. E vamos louvar e adorar em nome de Jesus.